Bom, essa introdução à equação do segundo grau é só para eu dar uma noção para como é que a gente vai saber que é uma equação do segundo grau, que fórmula que a gente usa, o que é que a gente precisa esperar como resposta. Então, vamos lá, ó. A forma geral que a gente vai encontrar a equação do segundo grau, se ela tiver já prontinha, organizada, ela vai ter 3 termos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ela vai ser assim, 3x elevado à segunda menos 4x mais 7 igual a 0. Ó, ela tem 3 termos do lado esquerdo e está igual a 0. Ela só pode aparecer dessa forma? Não, olha, ela pode estar totalmente desorganizada. Então, por exemplo, ela pode estar assim, ó, 6x menos 9 mais 3x ao quadrado menos 6x mais x igual a 4x ao quadrado mais 10x. Olha só. Tudo isso aqui é uma equação, porque tem um sinalzinho de igual e tem termos do lado esquerdo, tem termos do lado direito. Então, ela é uma equação. Ela é uma equação do segundo grau, porque tem elevado ao quadrado, tem elevado à primeira, que é quando não aparece o expoente na letra, e tem esses daqui, que seria termo zero, porque não aparece a letrinha. Então, ela é do segundo grau. Só que por que ela não está dessa forma? Porque ela não está organizada. O que eu tenho que fazer para deixá-la organizada? Eu tenho que passar tudo para o lado esquerdo e deixar igual a 0, porque é exatamente assim que ela está aqui, ó. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Todos que já estão do lado esquerdo, eu vou copiar. Então, 6x menos 9 mais 3x à segunda menos 6x mais x. Aí, toda essa parte aqui que está do lado direito, eu vou passar ela para o outro lado. Quando eu transfiro para o outro lado, eu tenho que trocar os sinais. Então, esse termo aqui é positivo, é mais 4x à segunda, vai passar menos 4x à segunda. Esse mais 10x vai passar menos 10x. O que é que ficou do lado direito do igual? Nada. Então, eu vou deixar igual e do outro lado eu tenho que pôr um 0 porque não ficou nada do outro lado. E agora eu uno os termos semelhantes. Então, ó, esse tem x à segunda, esse também tem x à segunda. Eu faço dívida de dinheiro no bolso, ó, tenho 3, estou devendo 4, fico devendo 1x à segunda. Os termos que tem x, 6x menos 6x mais x menos 10x. Esse termo aqui, mais 6x e menos 6x dá 0. Por isso, eu posso cancelar. E esse aqui não tem numerinho, lembra que é 1. Tenho 1, estou devendo 10, fico devendo 9x. E o número sozinho, eu só tenho esse menos 9. Então, eu ponho agora menos 9 e copio esse igual a 0. O que eu acabei de fazer? Deixei ela organizada da mesma forma que está essa daqui na forma geral, tá? Então, essa forma, quando eles vão dar o exercício pra gente já prontinho para resolver, eles vão dar nesse formato aqui pra gente. Eles vão dar no formato com 3 termos, onde o primeiro é elevado ao quadrado, x é elevado ao quadrado, no segundo o x está elevado à primeira, e no último não aparece a letrinha. E aí, eu tenho uma tarefa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar os coeficientes. O que são os coeficientes? Coeficiente é a parte numérica de cada termo. Então, ó, esse daqui é o primeiro termo. Ele tem o menos 1, que é a parte numérica, e ele tem a parte da letrinha, que é x ao quadrado. Então, qual é o coeficiente? É menos 1. Então, eu vou chamar o coeficiente
do primeiro termo, que é o que está elevado ao quadrado, eu chamo esse coeficiente, que é só o número, de A. Então, o A dessa equação é igual a menos 1. Toda vez que ele for negativo, para a gente não errar, a gente coloca sempre entre parênteses. Ponto e vírgula, só para separar o próximo coeficiente. O próximo coeficiente recebe o nome de B. Então, coeficiente é o número que acompanha a letrinha. Então, nesse segundo termo, que é menos 9x, o coeficiente é menos 9, a letra é x. Então, aqui eu vou colocar coeficiente menos 9, é o meu B. E parênteses, porque é negativo. E o último, ponto e vírgula para separar, o que não tem a letrinha é o último termo aqui, o terceiro, que a gente chama de C. C é igual a menos 9. Ah, e acabou de resolver a equação de segundo grau? Não, isso aqui a gente nem começou a resolver a equação de segundo grau ainda. A única coisa que a gente fez aqui foi pegar os coeficientes A, B e C. Então, sempre a nossa primeira tarefa é pegar esses coeficientes, tá? Se esses coeficientes A, B e C forem diferentes de zero, todos eles diferentes de zero, nós podemos dizer que essa equação, ela é do segundo grau completa. Então, ela vai ter os três termos, o termo do x ao quadrado, do x e o número sozinho. Então, quando isso acontecer, ela é uma equação de segundo grau completa, tá? E nós vamos resolver essas equações aplicando uma fórmula. Essa fórmula chama fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. E ela é, assim, o tamanho dela é grande, né? Só que não se assustem, porque vai ser simples de aplicar. Mas ela é essa fórmula aqui em cima, ó. X é igual ao oposto de B, ou menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A. Essa daqui é a fórmula que a gente vai aplicar. Para facilitar a aplicação, eles simplesmente separaram essa fórmula de Bhaskara em duas partes, só que ela não deixou de chamar fórmula de Bhaskara, tá? Então, olha o que fizeram. Toda essa partinha vermelha, eles deram o nome de delta para essa partinha vermelha. Então, esse B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, eles chamaram de delta. Delta é uma letra do alfabeto grego, é uma letra maiúscula, que é o correspondente à nossa letra D, tá? Então, esse daqui a gente lê como delta. Delta, então, é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. A gente calcula primeiro esse valor do delta e depois a gente substitui ele dentro da raiz. Por enquanto pode estar parecendo confuso, mas depois vocês vão ver que é simples. Mas, ó, essas duas fórmulas juntas precisam ser aplicadas para a gente conseguir achar o resultado. E como resultado, o que pode acontecer? Bom, o nosso objetivo final é encontrar o que a gente chama de encontrar valores para a letrinha X. Lógico, isso é se na equação estiver usando a letrinha X, tá? Porque ela pode estar usando a letrinha Y, Z, mas o mais comum é a letra X. Então, no final, a gente precisa encontrar valores para a letra X, que faça a equação dar certo, que depois eu vou explicar direitinho isso. Só que aqui a gente não tem uma quantidade fixa de respostas. Pode ser que a gente encontre
um valor só para x. Pode ser que nós encontremos dois valores diferentes para x e pode ser que a gente não encontre valores para x. Então, eu posso encontrar um só, posso encontrar dois e posso não ter nenhuma resposta. Essas respostas, esses valores de x, nós chamamos de raízes. Nós chamamos de raízes da equação, tá? Então, quando a gente resolver, na verdade, o que eu vou querer saber vocês encontraram uma raiz, duas raízes, não encontraram raízes? Na verdade, eu estou perguntando a mesma coisa. Vocês encontraram um valor para x? Dois valores para x? Não encontraram valor para x? Eu estou falando exatamente a mesma coisa, tá? E a gente vai ter todo um desenvolvimento da equação. E quando a gente chega na metade, mais ou menos, dessa resolução, eu já consigo saber se eu vou ter um valor 2 ou se eu não vou ter valor na hora da resposta, tá? E então eu vou explicar para vocês também como que a gente consegue saber, chegando na metade, já prever o que é que vai acontecer no resultado final. Tá? Então, a introdução que vocês precisavam saber é só essa.